Você tem curiosidade sobre o processo artístico de criação de uma tatuagem? Bom, se você não tem, você vai assistir esse vídeo mesmo assim. Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador. Embora ultimamente eu esteja gravando muitos vídeos sobre aplicativos e tudo mais, porque eu curto bastante a parte da arte digital e também de organização. Eu também sou um tatuador. Se você não me segue no Instagram, você já deveria estar seguindo. Então lá eu posto... Opa, quase caí da cadeira. Lá no Instagram eu posto bastante coisa sobre tatuagem, meus processos, as artes e as pessoas que já tatuaram comigo. Então, resolvi trazer aqui para esse canal hoje esse vídeo sobre como funciona o meu processo artístico. Desde a parte que a pessoa conversa comigo, me manda mensagem dizendo que quer tatuar comigo, quais são os aplicativos que eu uso, qual o tablet que eu uso. Então, eu vou mostrar meu processo artístico do começo ao fim da parte da tatuagem. Eu não vou mostrar esse vídeo aqui tatuando no cliente. Eu vou mostrar como que eu faço para criar uma tatuagem do zero. Então, se você tem interesse ou não, assiste esse vídeo até o fim. É isso. Bom, esse vídeo vai ter um pouco de ASMR, não foi proposital, mas acabou acontecendo porque não é comum estar tão silencioso aqui em casa, então eu geralmente silencio o som da gravação. Mas dessa vez, como estava silencioso e ficou uns barulhinhos gostosos de material, de papelaria, então eu acabei deixando um ASMR sem querer. Bom, quando os clientes me pedem uma tatuagem, a gente conversa sobre a ideia, eu posso ou desenhar direto no Clip Studio, ou desenhar primeiro no papel e depois passar para o tablet. Aqui no caso eu escolhi desenhar primeiro no papel, porque eu precisava olhar a referência e aí eu estava usando o celular para gravar. Então eu desenhei primeiro no papel, usando a referência que eu peguei no Pinterest, porque o cliente quer tatuar os Sharingans do Sasuke, do Madara e do Itachi. Então eu precisava pegar a referência porque, né, o clã Uchiha tem vários olhos diferentes. E aí eu fui olhando no Pinterest e no Google Imagens. E aí você pode estar pensando, por que você simplesmente não copiou essas imagens? Então, eu poderia ter feito isso, mas eu sempre gosto de desenhar algo do zero. Então, mesmo que seja um desenho que já existe, por exemplo, sei lá, que eu vá desenhar um Pokémon, já tem ali a ideia. Eu gosto de desenhar no meu traço, porque acho que isso dá uma certa personalidade pro desenho. Então, foi a mesma coisa que eu fiz aqui com os Sharingans. Era um desenho simples, então eu poderia ter feito direto copiando por cima, vamos dizer assim, mas eu preferi desenhar direto no papel para dar algum toque diferente. Vocês perceberam que eu escureci um pouco a tela neste pedaço aqui, porque eu desenhei no papel e acabou ficando um pouco fraquinho, então vocês não iam conseguir enxergar. Ainda assim tá difícil de enxergar, mas eu escureci, foi por isso, com esse objetivo, tá? Então se ficar muito ruim de enxergar esse pedaço, peço perdão por isso. Bom, continuando. Geralmente eu eu desenho direto no Clip Studio, que é o aplicativo que eu uso para fazer os meus decalques. Porque de todos os aplicativos que eu uso para desenhar no Tab S6 Lite, o Clip Studio é o meu preferido. O Ibis Paint é muito bom, o Infinity Paint é muito bom, mas do meu ponto de vista eles têm algumas limitações. Então eu pessoalmente prefiro usar o Clip Studio porque ele tem umas ferramentas de vetor que para mim deixam o trabalho é um pouco mais profissional. Então, às vezes eu desenho direto nele. Mas, de vez em quando, eu também prefiro fazer no papel, porque eu gosto da parte de criar a arte do zero ali no papel tradicional. Dá um ar de frescor, de originalidade, que às vezes eu não sinto muito desenhando direto no digital. Eu gosto muito de desenhar no digital, eu prefiro, na verdade, do que desenhar no tradicional, mas de vez em quando eu gosto de voltar às raízes, a desenhar com papel e lápis, porque eu acho que isso me inspira um pouco mais. Às vezes desenhar direto no digital, eu sinto que eu perco um pouco da originalidade, então é bom de vez em quando desenhar no papel de novo, e esse é meu sketchbook.
Geralmente no meu processo, eu primeiro faço um rascunho inicial e aí eu envio para o cliente. E aí, se ele gostar da ideia, porque, né, dependendo do trabalho que o cliente quer, pode ser um pouco mais complexo. Então, eu não costumo perder tanto tempo assim finalizando o desenho para chegar no cliente e ele dizer que não gostou ou que quer mudar alguma coisa. Então, eu primeiro mando um sketch inicial, talvez com a proposta, com a pose, e aí se o cliente aprovar, eu vou e finalizo o desenho. Nesse caso, eu fui um pouco mais longe para poder mostrar para vocês aqui no vídeo. Eu também costumo pedir a foto do cliente do lugar onde ele vai tatuar. Por quê? Porque depois que eu crio o desenho, eu gosto de fazer uma montagem, entre aspas, e colocar a ilustração em cima da área, para ver como vai ficar, o tamanho, se eu me adaptei, se eu vou conseguir tatuar aquela região, se o cliente gostou mesmo de como a imagem vai ficar ali naquele lugar. Então, eu costumo pedir a foto para o cliente. Como no caso aqui eu não tenho a foto do braço dele, eu usei o meu como referência. Então, eu tirei uma foto do meu braço e aí coloquei aqui na galeria. E aí acabei puxando pro Clip Studio, importando no caso, né, pro Clip Studio, o rascunho que eu fiz no sketchbook e a foto do meu braço para depois que eu passar por cima fazer a montagem. Então, eu criei ali uma camada nova de vetor, deixei essa camada onde está a foto bem fraquinha, diminui a opacidade, né, no caso, e deixei ali um recadinho que agora era hora de passar a limpo. Então eu começo criando o círculo com o tamanho do que vai ser o olho do Sharingan. E aí eu copiei o mesmo círculo 3 vezes, porque eu poderia ter feito outro círculo, mas como eu quero que os círculos mantenham um certo padrão de tamanho, pelo menos, então eu acabei copiando o círculo essas mais 2 vezes para poder ele ficar proporcional, não acabar ficando um olho maior do que o outro. Depois que eu dupliquei o Clip Studio, ele, cada vez que você duplica uma área, ele coloca aquela parte que você duplicou em uma nova camada. Então o que eu fiz foi depois juntar as camadas em uma só. Para fazer o Sharingan do Sasuke, eu esqueci o nome do termo quando é um Sharingan especial, acima, eu esqueci o nome, é com M, mas enfim, é isso aqui. Eu usei essa ferramenta que é uma espécie de régua, que você primeiro faz a linha reta e depois você puxa pro lado que você quer e aí fica um contorcionismo mais... Contorcionismo? Nossa, eu não sei de onde eu tirei isso. Mas fica essa ondulação. Ela fica mais correta, mais perpendicular. Eu não vou saber exatamente explicar. É uma régua de linha reta que depois você pode puxar e aí ela dá uma encurvada. Nesse caso aqui, não tinha como usar essa ferramenta dessa régua. Precisava usar mesmo a caneta, o pincel, o brush e tentar desenhar do jeito que eu fiz ali no rascunho. Foi um pouco difícil porque, né, eu não tive muita coordenação para fazer esse aqui, tanto que eu apaguei ele e refiz algumas vezes, mas no fim acabou dando tudo certo. Mas eu demorei um pouquinho para fazer esse olho. O último eu demorei mais ainda, que é o do Madara, porque ele tem bastante detalhes e não estava ficando do jeito que eu estava gostando, então eu acabei demorando um pouco mais para fazer. Vocês estão vendo que eu tentei usar essa régua que eu usei no primeiro e não deu certo, então eu acabei desistindo e voltando de novo para tentar com o brush. O brush que eu uso, se eu não me engano, é a G-Pen. É a caneta que eu basicamente uso em todos os meus desenhos no Clip Studio. Eu gosto muito desse brush. Bom, no Sharingan do Madara,
eu tive um pouco mais de trabalho, eu refiz ele mais de uma vez, não tá aqui no vídeo porque eu apaguei, porque ficou um processo um pouco longo, mais longo do que eu gostaria, então eu apaguei. Mas foi um pouquinho trabalhoso de fazer porque ele tem alguns detalhes a mais. A ferramenta de vetor, ela me permite usar a borracha de um outro jeito, né? As bordas que ficam para fora, quando tem uma intersecção entre uma linha e outra, eu encosto a borracha e ele apaga tudo. Eu sempre vivo falando dessa borracha aqui de vetor sobre o Clip Studio, nos meus vídeos, porque eu realmente gosto muito e acho que facilita muito o trabalho. Então, a galera que assiste os vídeos com frequência sabe do que eu tô falando. E aí eu usei essa borracha e continuei usando as ferramentas para fazer os círculos. Eu tentei fazer com a minha própria mão, mas não ficou como eu gostaria. Então eu abri ali uma janela para usar a referência, para ficar enxergando, ficar vendo o olho do Madara, porque foi um pouquinho difícil de fazer. E acabou, com o tempo eu consegui fazer, ficou legal. Eu depois pintei também. Vocês vão ver como que ficou na pele. Eu não tatuo com tinta colorida, então assim, o cliente sabe disso, obviamente, ele também não gosta de tatuagem colorida, então a gente combinou que eu ia fazer os Sharingans e eu ia usar apenas preto e branco para fazer as tatuagens. Então, a região que era para ficar em vermelho, eu tive que substituir e deixar só a parte preta. A parte que era para ser vermelha vai ficar em branco. No caso, em branco não quer dizer que eu vou usar tinta branca, só quer dizer que vai ficar a pele exposta, porque eu não uso tinta colorida. Não uso tinta colorida porque eu particularmente não acho muito bonito. A tinta colorida com o tempo desbota e a probabilidade de você ter alergia à tinta colorida é um pouco maior do que de você ter alergia à tinta preta. Então, eu não gosto muito de usar tinta colorida. Eu acho que eu usei apenas na escola, quando eu estava estudando a tatuagem na escola, no curso, mas eu pessoalmente não gostei. Eu até comprei uma tinta laranja para treinar em pele artificial, mas aí eu descobri também que a tinta colorida ela tem uma dificuldade maior de pigmentar. Eu não sei porquê, ela é mais difícil de entrar na pele. Aí eu desisti de vez, já não tinha interesse, larguei de mão de vez. Então atualmente meu trabalho é tudo apenas black work. Se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram, é o mesmo nome do meu canal, Mike Alves Art. E aí lá vocês conseguem ver as artes que eu já fiz e algumas artes que eu digo, no caso, tanto tatuagens em pele humana, quanto tatuagens em pele artificial, ou ilustrações que eu criei no Clip Studio, ou no Infinity Paint, ou no Ibis Paint e postei lá no meu Instagram. Eu estou gravando esse vídeo de madrugada, por quê? Além de eu ser tatuador, que eu estou iniciando, né, estou aprendendo a tatuagem agora, eu mantenho meu canal no YouTube e eu ainda trabalho, gente. Eu ainda tenho um emprego CLT de segunda a sexta das 9 às 6. Então, assim, a minha rotina é super mega corrida. E aí o tempo que eu tenho é esse. Então, por favor, deixe o seu like neste vídeo, se inscreve no meu canal, que eu vou ficar muito feliz. E um dia eu pretendo trabalhar só com arte, com minhas ilustrações, com minhas tatuagens e largar a vida de pegar o busão e ficar no escritório preso das 9 às 6, porque eu odeio esta rotina. Então, por favor, me ajuda. Deixa o seu like, tá bom? Bom, depois que eu terminei aqui a ilustração, eu adaptei aqui para o tamanho do meu braço e aí eu coloquei a imagem e a ilustração por cima, dei uma diminuída ali, uma ajustada no tamanho e salvei a imagem. Por quê? Eu salvei e vou mandar para o cliente desse jeito
para ele ter uma ideia de como vai ficar na pele, se é isso mesmo que ele quer, se essa ideia tá bacana. E aí, se ele aprovar, a ilustração tá pronta. Caso ele queira mudar alguma coisa, acrescentar, daí a gente muda. É uma ilustração um pouco mais simples, então eu não vou ter tanto problema para mudar, caso ele queira incluir algum detalhe, então é tranquilo. Se fosse uma ilustração maior, eu teria deixado no rascunho e teria mandado para ele, não teria finalizado, porque senão o retrabalho é maior. Mas nesse caso aqui eu queria gravar o vídeo para vocês, então foi tranquilo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. E se inscreve. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like ali embaixo e de se inscrever, caso você ainda não tenha feito isso. E nós temos vídeos toda segunda e quinta-feira. Agora vou postar os vídeos de tarde. Eu estava postando antes às 11 da manhã e agora vai sair às 5 da tarde. Então, espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau. E se você quiser tatuar comigo, é só me mandar mensagem no Instagram, tá bom?